Como planejar e organizar a sua carreira na música? Fica ligado que a gente vai ver isso hoje. Salve rainhas e reis, aqui é o Reinan e esse daqui é o canal Reinan Oficial e você está no Rumo ao Estrelato. Basicamente, sou eu compartilhando toda a trajetória de 12 meses da minha carreira, compartilhando com vocês detalhes até eu conseguir fechar meu primeiro show. Quer saber mais do que eu tô falando? Assiste os outros vídeos que você vai perceber que esse canal foi feito para você. Então vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre organização e planejamento. Eu fiz justamente para 12 meses o meu calendário, pensando nessa organização, pensando nas soluções que eu quero para minha carreira e na minha evolução. E aí, antes da gente começar de fato, a gente vai assistir um vídeo. Essa daí é a Camila Fialho, ela tá no podcast A Deriva e ela tá falando um pouco ali das suas experiências, das suas vivências e, cara, não tem como não ver e não absorver esse conhecimento, né? É importante, inclusive, que você procure diversas fontes de conhecimento para que você consiga construir a sua linha de raciocínio, as suas estratégias e até mesmo para você ter de como é a linha de pensamento de investidores, pessoas que têm ali gravadoras, que trabalham com outros artistas e que às vezes fecham shows, publicidade, enfim. Por que eu entendo que isso aqui é importante? Porque através dessa conversa, desse podcast, eu entendi que eu precisava também fazer uma organização adequada e um planejamento visando o meu futuro, visando aquilo que eu quero alcançar. Vamos ver o vídeo e aí vocês vão entender um pouco mais do que eu tô querendo dizer. Qual foi o trabalho feito com a Anitta quando tu percebeu toda essa demanda que tinha em volta dela? Pô, a Anitta fez tudo, cara. A Anitta foi e é, até hoje, a maior artista que eu já trabalhei na vida. A Anitta, a gente montou uma agenda de popstar, né? Nem longe de ser uma popstar. E ela cumpria com uma maestria e com uma seriedade. E assim, aquilo, sem achar que eu era louca. Porque tinha assim, ó... Segunda-feira, day off. Porque todo artista, segunda-feira, tem que ter um day off. Fala, mas eu não fiz nada no final de semana, não tenho nada. Vai ficar day off. Terça-feira, você começa malhando. Depois você vai pro coaching. Depois você vai pra terapia. Você vai pro media training. Você faz aula de dança. E finaliza no estúdio. Na terça, você vai treinar. Na outra, aí quarta, quinta. Montei literalmente uma agenda que era o desenho do futuro. Uhum. E aí, cara, quando você literalmente desenha, se falar já tem força, né? Se jogar pro universo que você quer, imagina desenhar. E assim eu faço com todos os meus. Bom, rapaziada, já deu pra ver ali que ela já começa falando então sobre essa... Como a Anitta é diferenciada, né? Como ela fez tudo. Pô, o que isso quer dizer? A Anitta não parou em nenhum momento de evoluir. Ela continuou participando de todos os processos, ela continuou buscando aprimorar N setores da vida dela. E isso reverberou consideravelmente no sucesso que ela tem até hoje, né? Claro que isso não exime ela de cometer erros, né? Então acho que a gente pode assumir que isso aconteceu, às vezes, nas decisões dela, mas é interessante pensar que, enquanto artista, você se colocar nesse lugar, de se organizar, de pensar o futuro, construir uma rotina que vai começar a te moldar para receber aquilo. Eu tenho uma empresa, eu já falei, eu já participei de várias rodadas de negócio para receber investimento, falei com vários investidores. Eu sempre ouço a seguinte informação, tipo assim, cara, beleza, tu quer 1 milhão na tua conta agora para você investir na tua carreira, no teu negócio, qualquer lugar. Você tá preparado para receber esse valor? Você sabe o que fazer com 1 milhão? Assim, não adianta tu receber esse dinheiro se você não sabe como usar, tá ligado? Então é importante já começar a fazer esse processo, esse planejamento agora. Além, claro, de uma rotina de corpo, mente e alma. Independente se é sobre questão religiosa, sobre uma espiritualidade, sobre uma outra perspectiva, é importante a gente tentar centralizar tudo isso para ter o resultado que a gente almeja, né? Eu acredito muito sobre a gente se expor àquilo que a gente quer alcançar. Não adianta eu falar que quero fazer sucesso com trap, fazer sucesso com música, se eu não tô no evento, se eu não tô conversando com as pessoas, se eu não tô dialogando, se eu não tô ouvindo essas pessoas, se eu não consumir esse universo, as coisas não vão cair no meu colo. Mas se fazendo tudo isso não garante também o resultado, imagina não fazendo. Então é importante entender que esse processo de organização, de planejamento, que é a parte, mano, talvez chata pra caramba, menos criativa, é um trabalho, mano. E se você não tem a mentalidade pra entender que você precisa fazer isso agora, no pouco, você não vai conseguir fazer isso no muito, porque é muito mais demanda. Acho que a gente consegue perceber, quanto mais o artista tá envolvido em todas as etapas das suas produções, dos seus lançamentos, mais aquilo tem a identidade dele, mais significado aquilo tem. E eu acho que o público entende isso, consegue perceber isso também, sabe? Vamos lá então, galera. Primeiro eu comecei aqui com um calendário. Então eu defini o que eu vou fazer de segunda a sexta. No sábado eu deixei livre, sábado e domingo. Existe ali uma demanda no sábado, mas ela é uma demanda que não tá relacionada com a minha carreira, porque é isso, eu
sou uma pessoa que trabalha. Eu não tenho a minha agenda 100% livre. Eu preciso então entender quando é que eu consigo encaixar a minha dedicação em cada um dos setores da minha vida. E esse tipo de organização, esse tipo de gerenciamento macro e das minhas responsabilidades, deixar isso claro, o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, é importante. Bom, então, cara, eu já comecei definindo o horário que eu vou acordar. Então eu defini 7 horas da manhã, não é fácil, eu odeio acordar cedo. Depois disso eu vou, mano, pra academia, 7h30 até as 9, tem uma academia aqui perto de casa, um preço acessível, porque eu quero me sentir, né, com um corpo mais confortável, não é sobre os outros, é sobre mim, né, tenho familiares com problemas cardíacos, pressão alta, enfim. Coloquei também aulas de canto, porque querendo ou não, eu sempre uso muito melodia, eu gosto muito de cantar, né, de fazer uns versos cantados, usar melodias, desenvolver o canto pra mim é essencial, porque tem coisas que eu quero fazer que hoje eu não consigo, porque me falta um conhecimento técnico. Aula de inglês, isso aqui, pô, tem a ver com a música, tem a ver com o futuro, tem a ver com qualquer coisa, né, o inglês é necessário. Beleza. E aí, mano, rapaziada, eu entro num trabalho, começo a trabalhar ali, pô, 11h30, 11 horas... E aí eu vou até às 6 da tarde, né? Tem um horário de almoço ali fixo. Eu tô fazendo fisioterapia, tive um problema no joelho há um tempo atrás. Aí coloquei um horário aqui pra criação de conteúdo, hora pra janta, e aí tem uma sprint aqui, que é basicamente uma reunião também que eu tenho com a minha empresa, né? E depois eu tenho algum horário mais vago e eu vou dormir lá pelas 11h45. A minha semana ela vai variar um pouco. Então eu tenho na terça, ao invés de eu ir pra academia, porque, pô, ainda mais no começo, eu vou sentir um pouco de dor, vou colocar um estudo no lugar. Qual que é o estudo? Isso aí é na próxima etapa, né? Aula de canto, sessão de estúdio, sabe assim? Então eu defini, deixei horas vagas, pensando muito sobre a minha capacidade, porque eu também não vou colocar uma meta que eu não vou conseguir atingir. Eu não vou dizer que isso aqui é fácil, mas é um desafio que eu acho que eu consigo fazer. Tomara que eu consiga fazer, né? Vou me esforçar pra isso, né? Porque, enfim, a vida é louca e imprevistos acontecem. Pô, maneiro pra caramba, né? Tô aqui com uma semana bem recheada, bem ocupada, não tem espaço pra eu ficar acomodado, mas tem uma outra parte, então, que isso daqui é basicamente mais uma organização mais geral, mas existe aí o que eu uso muito na minha vida, basicamente toda a minha vida hoje é baseada no que a gente chama de sprint. E o que é sprint, né? As sprints são definitivamente corridas, mas são pequenos ciclos, né, de trabalho, que é uma metodologia ágil, que é o termo que o empreendedorismo usa, que é focado nesse planejamento. Então, você vai definir uma tarefa ou várias tarefas e você vai colocar ela durante essa semana para você entregar elas. Às vezes a gente tem planos ou metas que são de 6 meses, de 3 meses. No final das contas, a gente não vê o resultado tão cedo e isso acaba frustrando a gente, né? A academia é um exemplo disso. Tem gente que lida muito bem com o tempo. Eu não. Eu sou uma pessoa que quer ver a coisa acontecer rápido. Então, a sprint, mano, ela veio para trabalhar com a minha ansiedade também, sabe? Então, na minha vida inteira, ter sprints foi, assim, maravilhoso, né? E o que eu uso é um modelo Kanban, que é um modelo de tarefas, um sistema de colunas e tal. E eu vou explicar agora para vocês como é que eu faço tudo isso. Então, a primeira parte foi um calendário, definindo a minha semana, definindo meus horários de forma mais macro. Agora eu vou falar sobre coisas mais pontuais, sobre a minha trajetória e o que eu vou fazer durante a semana. Esse daqui é o ClickUp, ele é um site muito usado para organização e metodologia ágil. Eu uso ela, mas você pode usar o Trello, você pode usar qualquer outra coisa, mano, não tem segredo. Então, esse aqui é o site. Depois que você entra na parada, você vai chegar mais ou menos nessa tela aqui. E aqui já virou realmente um bicho de 7 cabeças. Mas, mano, assim, isso é o que eu uso porque é fácil para mim. Se não for fácil para você, mano, pega o conceito, estuda, joga no YouTube aí o que é metodologia ágil. Então, o que eu faço aqui? Basicamente, eu defini, aqui tem os espaços de trabalho que eu tenho e eu defini uma sprint de 2026. Então, essa pasta aqui, ela tem diversas outras listas aqui, chamadas sprint 1, 2, 3 até, né, 12 ou enfim. Então vai ter as pastas embaixo e essas pastas são as sprints que eu basicamente vou ter as demandas que eu vou me comprometer a entregar durante a semana. Quando eu clico em lista, aparece para mim tudo que eu tenho de demanda que eu preciso fazer durante essa semana. E aí, quais são as informações que eu coloquei aqui? Eu tenho, vou começar de baixo para cima, o que a gente chama de backlog, que é basicamente um banco de dados, banco de demandas, que eu sei que em algum momento eu preciso fazer aquilo. Então eu vou todo dia, às vezes, lembrei que eu preciso fazer tal coisa. Eu venho aqui, crio a tarefa, deixo em backlog. Às vezes eu posso colocar a prioridade aqui. Se eu achar que não é o momento de eu colocar a prioridade, não tem problema. Posso colocar a data de vencimento. Tem outras coisas mais que consegue colocar para deixar mais estilizado. Mas se você tem na prioridade, tá tudo certo. Digamos aqui, vou criar aqui, ó, uma tarefa. Então eu posso vir aqui no backlog, vou adicionar uma tarefa, vou colocar assim, ó, teste. E aí, assim que eu crio ela, eu vou entrar nessa tarefa. Então aqui, esse é o espaço de dentro da tarefa.
Tem várias informações que eu posso colocar aqui, responsável para quem trabalha com equipe, e outras coisinhas mais, estimativa de tempo para realização dessa tarefa. Bom, enfim, tem várias formas de você gerenciar essa parada, sabe? E aqui eu posso colocar a descrição, a descrição da minha tarefa, tá ligado? Então, se eu coloco a minha descrição aqui, eu sei o que eu preciso fazer, às vezes eu posso colocar um passo a passo, posso colocar um link, posso colocar um monte de coisa. Dá pra colocar imagem? Dá. Mas essa imagem, mano, pelo que eu entendi, o modo free ele tem mais limitações. Eu não pago, tá? Essa plataforma do jeito que eu tô usando, ela é gratuita. Esqueci de falar isso. Terminou, mano? É isso. Aqui do lado tem também uma área de comentário. Então, tipo assim, digamos que aconteceu alguma coisa, eu quero começar a documentar um pouco da etapa dessa tarefa, tá ligado? Eu posso colocar um comentário aqui, com link, com informações, que vai ficar vinculado a essa tarefa. Isso me ajuda a centralizar a informação. Então, às vezes eu quero pesquisar uma coisa dentro dessa tarefa que faz sentido, eu deixo aqui. Depois de alguns meses eu entro aqui de novo e falo, pô, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui interessante, ou, pô, faltou tal coisa, né? Acho que eu vou colocar nessa tarefa. Fiz um backlog aqui, coloquei a tarefa. O que eu vou fazer? O sistema de Kanban, ele divide as suas demandas por progresso, né? De progressão. Então, essas são várias progressões. Eu vou usar o sistema de quadro para facilitar. Então, vamos lá. Aqui tá aquela lista que tava ali para vocês, de backlog. Aí a próxima é a coluna de planejamento, ou seja, tudo que eu arrastar para cá, eu estou dizendo no começo da minha sprint que eu estou me comprometendo em entregar isso nessa semana. Eu vou escolher um dia da semana para dizer quando a minha sprint começa e um dia, obviamente, que ela vai terminar. No dia na organização de sprint, eu vou colocar todas as tarefas que eu acho que eu vou conseguir entregar em planejado. Vai começar a minha sprint. Eu decido qual dessas eu vou começar e eu movo ela, por exemplo, para em progresso. É porque eu estou fazendo essa tarefa. Eu posso fazer mais de uma? Posso fazer, não tem problema. Pra mim, né? Beleza, vou produzindo. Consegui, mano, vou colocar aqui em revisão. Por que em revisão? Porque às vezes, mano, eu quero mandar pra uma pessoa pegar feedback. Por quê? Porque às vezes eu quero uma segunda opinião. Às vezes vão ter coisas que não vão precisar passar por uma revisão externa, mas uma revisão interna. Então é eu olhando e falar, mano, deixa eu ver se essa parada desse kit de criação rápida aqui do CapCut, se tá tudo que eu preciso mesmo. Então eu venho aqui, quando acabar a sprint, mano, eu venho pra cá e eu falo, não, beleza, tá tudo certo, tá fechada essa tarefa. Foi aceita, ou seja, ela foi finalizada, ok? Se eu vejo que tem algum problema, tipo assim, ó, coloquei essa aqui como exemplo. Quero criar uma série de conteúdos e eu quero falar exatamente de X episódios focado em gestão financeira, contrato pra fit, distribuição, marketing, entre outras coisas mais burocráticas. Mano, pra eu fazer isso daqui, tem alguma coisa me bloqueando. O que tá me bloqueando? Eu preciso coletar informação pra ser um conteúdo mais completo, porque eu não quero colocar uma parada simplória. Eu quero colocar minimamente, pô, falar de gestão financeira não pode ser de forma tão simples. Eu preciso trazer uma planilha, eu preciso explicar pra vocês o porquê, como é que é o pensamento de uma gestão financeira impacta numa carreira. Pô, contrato pra fit. Pô, quais são os contratos que a gente tem no mercado? Quais são as soluções que o pessoal na gringa tá fazendo? Como é que é essa relação hoje de venda de fit? Tudo isso, mano, pô, não dá pra mim fazer de qualquer jeito. Preciso gerar conhecimento. Então, o que eu tô bloqueado? Tô bloqueado por mim mesmo. Tô bloqueado pela minha falta de conhecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou coletar informação. O que isso vai gerar pra mim? Uma demanda, tá ligado? Qual que é a demanda, mano? Eu vou vir aqui. Eu vou estudar sobre contratos para fits, tá ligado? E coloquei aqui, mano. E aí eu vou lá, eu posso escrever a descrição da parada. Então eu posso explicar exatamente o que eu vou fazer. Ah, eu vou trocar ideia com o Mike, eu vou trocar ideia com outras pessoas do mercado. Depois eu vou jogar no Google, depois eu vou no ChatGPT, entendeu? Eu vou fazer de tudo, mano. Vou ver podcast, vou fazer um monte de coisa pra poder chegar no resultado que é a entrega dessa demanda. Que eu tenho informação suficiente pra conseguir fazer isso aí. Porra, não é difícil. A lógica. Difícil é aplicar, né? Eu não vou mentir. É difícil pra caramba, porque realmente, se você não tem ninguém pra te gerenciar, mano, vai ser difícil. Você precisa ter a tua mentalidade, você precisa montar a sua cabeça. Se você não consegue parar pra fazer as suas coisas, você não vai fazer nada pra ninguém, sabe assim? Não faz bem pra você, mano, você vai fazer bem pra quem, tá ligado? Eu sei que tem um ditado lá, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mano, tudo bem, mas isso aí é um ditado justamente pra dizer que isso tá errado, tá ligado? Isso não é pra falar que, pô, continua assim, amigão. Vai lá, continua deixando essa casa uma bosta, enquanto você trabalha ali fazendo ferro pra casa dos outros, entendeu? É o contrário. Então, é isso, mano. Gerenciamento. Achar a ferramenta, achar a forma correta, a forma mais adequada pra você se organizar. Então, o Kanban é isso, mano. Ó, colunas que eu vou pegando a minha tarefa, vou movimentando ela por etapas, pra eu perceber a progressão delas ao longo da minha sprint. Eita, peste. Tocando de desktop half-G. Qual foi, cara? Enfim, e aí esse é o modelo de Kanban, que funciona muito. Então, hoje, rapaziada, o que eu vou dizer pra vocês eu tenho todo um cronograma já pensado pra quase 6 meses aí. Eles não estão todos aqui, porque eu preciso revisar, então eu faço isso com a ajuda de inteligência artificial, ouvindo. É o que eu falei, mano, não tem essa de, meu Deus, use IA, pai. Não tem essa. Se tá aí, se você tem dificuldade, se você não tá conseguindo começar, depois você vai aprender a fazer sozinho. Quando tu começar a falar inglês, você vai ter acesso a outras bibliotecas, a várias bibliotecas de informação. Isso vai te ajudar, mano.
Enquanto isso, cara, usa o que tá na tua mão, mano. Não tenha vergonha. Voltando então, o que resume a minha organização e planejamento? Em 2 etapas, mano. Eu tenho algo macro e algo micro, beleza? E dentro dessa parte micro, eu construo a minha semana e defino todos os meus objetivos. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo falando um pouco sobre organização e planejamento, como eu tô fazendo isso pra minha trajetória, né, pro meu estrelato. E se você curte esse tipo de conteúdo, mano, segue aqui, acompanha o canal, deixa o seu joinha também, não esquece de compartilhar com a galera. Segue o Instagram também, Renan_oficial, vai dar uma moral pra mim também. E claro, se você tiver alguma coisa pra compartilhar com a gente aqui, alguma outra forma que você usa pra poder se organizar, ou alguma ideia que você ouviu de alguém, fala com a galera aqui, vamos criar uma comunidade que troca informação, que busca a melhoria de todo mundo. Muito obrigado, eu sou o Renan e esse é o Rumo ao Estrelato.